Quanto mais você se aproxima da maioria das pessoas, mais fraco tende a se tornar. Essa é uma verdade desconfortável, mas profundamente real. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Para eles, a distância não era frieza nem rejeição. Era estratégia. Era poder. E entender isso pode mudar para sempre a forma como você enxerga seus relacionamentos. O mundo insiste em repetir que você precisa se conectar com todos, que um grande círculo social é sinal de sucesso, que estar sozinho é algo negativo. E sim, conexões verdadeiras importam. Relações profundas são essenciais. Mas existe algo que quase ninguém diz em voz alta: a maioria das conexões que você mantém não é profunda. Elas não te fortalecem. Pelo contrário, drenam sua energia, te puxam para baixo e enfraquecem sua mente pouco a pouco, sem que você perceba. Tudo isso acontece porque fomos condicionados a acreditar que estar perto das pessoas é sempre algo positivo. Os estoicos pensavam diferente. Eles sabiam que manter uma distância consciente da maioria é justamente o que preserva sua força interior. Não se trata de desprezar as pessoas, mas de não permitir que qualquer um tenha acesso irrestrito à sua mente, ao seu tempo e à sua energia. Se você já sentiu que certas pessoas te esgotam, ou se percebeu que funciona melhor quando passa mais tempo consigo mesmo, isso não é fraqueza. Isso é um sinal de consciência. Muitas vezes, a solitude fortalece mais do que a companhia errada. A razão é simples: a maioria das pessoas opera em um nível baixo de energia mental e emocional. Quando você permanece muito próximo delas, acaba sendo puxado para essa mesma frequência. Elas reclamam constantemente, e você começa a reclamar também. Vivem cheias de desculpas, e de repente suas próprias justificativas passam a parecer aceitáveis. Desperdiçam tempo, e você se vê fazendo o mesmo. Alimentam fofoca, drama e negatividade, e isso se torna o ambiente no qual sua mente passa a viver. Marco Aurélio escreveu que a qualidade da sua mente é moldada pelos pensamentos que você cultiva. Mas o que quase ninguém percebe é que, quando você se cerca de pessoas que pensam pequeno, esses pensamentos se infiltram em você, queira ou não. Você se torna semelhante àqueles com quem convive. Isso não é teoria. É um fato observável. Quando você está próximo demais de pessoas demais, começa a se importar com coisas que não importam. Passa a viver atento ao que pensam de você, ao que estão fazendo, aos conflitos e dramas da vida alheia. Seu espaço mental fica ocupado por problemas que não são seus. E quanto mais sua mente se enche disso, menos espaço sobra para seus próprios objetivos, suas reflexões e seu crescimento pessoal. A distância fortalece de várias formas. A primeira delas é a proteção da sua energia. Toda interação consome algo de você. Algumas poucas devolvem essa energia por meio de apoio genuíno e conversas profundas. Mas a maioria apenas retira. Despejam seus problemas, exigem atenção constante, criam caos emocional e esperam que você esteja sempre disponível. Quando você cria distância, deixa de ser um depósito emocional. Sua energia permanece com você. E então você pode investi-la no que realmente importa: seu trabalho, sua evolução, sua disciplina, sua paz interior. Epicteto ensinava que a mente é o bem mais valioso que possuímos. Mas não há como protegê-la se você está constantemente acessível a pessoas que perturbam sua tranquilidade. O segundo benefício da distância é a clareza. Quando você vive excessivamente envolvido nas opiniões e expectativas dos outros, perde contato com sua própria voz interior. Começa a decidir com base no que os outros vão pensar, e não no que é verdadeiro para você. Persegue objetivos que impressionam seu círculo social, mas não alimentam sua alma. A distância cria espaço para você se ouvir, para descobrir quem você é quando não está tentando agradar ninguém. Sêneca valorizava profundamente a solidão por esse motivo. Ele sabia que não existe sabedoria sem silêncio. Não existe clareza em meio ao ruído constante da multidão. A terceira forma pela qual a distância gera força é revelando quem realmente importa. Quando você deixa de estar sempre disponível, percebe rapidamente quem permanece por escolha e quem só se aproximava por conveniência. Muitos desaparecem quando você para de servir. E isso não é perda. É informação. Relações verdadeiras sobrevivem à distância. Relações superficiais não. Os estoicos entendiam que qualidade sempre supera quantidade, especialmente nos relacionamentos. Marco Aurélio, mesmo cercado por milhares de pessoas, reconhecia o valor daquele pequeno grupo que realmente importava. Ele sabia que conexões profundas são raras e preciosas. Existe ainda uma verdade incômoda: estar disponível demais diminui seu valor.
Quando você está sempre presente, sempre respondendo, sempre sacrificando seus limites, as pessoas passam a tratar isso como obrigação. Você se torna garantido. Mas quando existe limite, quando seu tempo não é ilimitado, ele passa a ser respeitado. Isso não é manipulação. É natureza humana. Quanto mais conectado você está, mais expectativas os outros criam sobre você. Esperam respostas imediatas, atenção constante, validação emocional. E quando você não atende, surge culpa, chantagem emocional, rótulos injustos. Para evitar isso, você começa a se moldar. Diz sim quando queria dizer não. Sacrifica suas prioridades. E a cada concessão, perde um pouco de si. A distância dissolve essas expectativas. Pessoas que respeitam seus limites permanecem. As que não respeitam se afastam. E isso é libertador. Marco Aurélio ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você está próximo demais das pessoas, absorve os julgamentos delas. Os medos delas se tornam seus. As limitações delas passam a parecer suas. A distância te permite questionar essas crenças herdadas e descartar o que não te pertence. Outro efeito poderoso da distância é a autossuficiência. Quando você vive cercado o tempo todo, passa a depender dos outros para regular suas emoções. Precisa de validação externa para se sentir bem. Usa a presença alheia como fuga dos próprios pensamentos. Mas quando você se afasta, aprende a sustentar a si mesmo. Aprende a lidar com a própria mente. Aprende a se validar. Os estoicos viam a dependência emocional como uma forma de escravidão. A verdadeira liberdade nasce quando você não precisa de nada externo para estar em paz. O maior obstáculo para criar distância é o medo. Medo de ficar sozinho. Medo de ser esquecido. Medo do julgamento alheio. Epicteto diria que esse medo entrega o controle da sua vida às opiniões dos outros. Mas a verdade é simples. Quem realmente importa vai respeitar seus limites. Quem não respeita nunca esteve somando. Os estoicos não eram antissociais. Eles apenas eram seletivos. Sabiam com quem se aproximar e até onde permitir acesso. Marco Aurélio interagia com multidões, mas mantinha distância interior. Não carregava os problemas de todos. Não permitia que a confusão externa roubasse sua paz. É isso que você precisa aprender. Distância física quando possível. Distância mental e emocional sempre. Você pode ser educado, gentil e respeitoso sem permitir que qualquer pessoa entre no seu mundo interior. Distância não é frieza. É proteção. É reconhecer que sua força vem de dentro e que mantê-la exige limites que poucos estão dispostos a estabelecer. Os estoicos sabiam que o caminho da verdadeira força muitas vezes é solitário. Não porque você esteja isolado, mas porque escolhe com cuidado quem caminha ao seu lado. Muitos não vão entender. Alguns vão dizer que você mudou. Deixe que pensem. Seu trabalho não é sustentar relações que te enfraquecem. Seu trabalho é se tornar a versão mais forte de si mesmo. E isso exige distância de tudo e de todos que impedem essa transformação. Existe um ponto da vida em que você precisa fazer uma escolha silenciosa, quase invisível para os outros, mas definitiva para você mesmo. Ou você continua permitindo que qualquer pessoa tenha acesso à sua atenção, ao seu tempo e à sua mente, ou decide proteger aquilo que há de mais valioso dentro de você. A maioria nunca faz essa escolha de forma consciente. Apenas segue o fluxo, responde a tudo, se envolve em tudo, carrega problemas que não são seus e, aos poucos, se sente cansada, confusa e enfraquecida, sem saber exatamente por quê. A distância consciente quebra esse ciclo. Ela não acontece de uma vez. Ela começa em pequenos atos de respeito próprio. Em não responder imediatamente a tudo. Em não se explicar o tempo inteiro. Em não se sentir obrigado a participar de conversas que não levam a lugar nenhum. Em aprender a sair de ambientes que sugam sua energia sem sentir culpa por isso. O problema é que a sociedade ensina o oposto. Ensina que você precisa ser acessível, simpático, disponível, sempre presente. Ensina que colocar limites é egoísmo. Mas os estoicos viam isso como uma inversão perigosa de valores. Para eles, egoísmo não era proteger a própria mente. Egoísmo era viver de forma inconsciente, permitindo que o caos externo governasse sua vida interior. Quando você não cria distância, sua mente se fragmenta. Você começa o dia pensando nos problemas dos outros. Passa horas resolvendo conflitos que não criou. Termina a noite cansado, sem ter avançado 1 centímetro na própria vida. E então se pergunta por que sente que está parado, estagnado,
preso. A resposta raramente está na falta de capacidade. Quase sempre está no excesso de acesso que você concedeu. A distância devolve unidade à mente. Ela permite que seus pensamentos tenham continuidade, que suas ideias amadureçam, que seus objetivos deixem de ser apenas desejos vagos e se transformem em direção clara. Não é possível construir algo sólido enquanto sua atenção é constantemente interrompida por demandas externas. Sêneca alertava que não é a falta de tempo que nos prejudica, mas o mau uso dele. E grande parte desse mau uso vem de permitir que outras pessoas decidam como seu tempo será gasto. Quando você não impõe limites, seu tempo deixa de ser seu. Ele passa a pertencer à urgência dos outros, aos dramas dos outros, às expectativas dos outros. Criar distância é um ato de responsabilidade consigo mesmo. É assumir que ninguém vai proteger sua paz por você. Ninguém vai defender seus limites no seu lugar. Se você não fizer isso, o mundo vai ocupar todo o espaço disponível, e ainda pedir mais. Outro ponto fundamental que os estoicos compreendiam é que proximidade excessiva distorce a percepção. Quando você está emocionalmente envolvido demais, perde a capacidade de enxergar as coisas como elas são. Passa a justificar comportamentos tóxicos. Normaliza desrespeito. Tolera o que jamais deveria tolerar. A distância restaura a lucidez. É somente quando você se afasta que consegue ver padrões. Percebe quem sempre te procura apenas quando precisa de algo. Quem só aparece quando é conveniente. Quem some quando você precisa. Essa clareza não surge enquanto você está no meio do turbilhão. Ela surge no silêncio, na pausa, no afastamento. Muitas pessoas dizem valorizar você, mas poucas respeitam seus limites. E respeito sempre pesa mais do que palavras. Quando você cria distância, você testa isso sem precisar confrontar ninguém. As atitudes falam sozinhas. E isso te poupa desgaste emocional desnecessário. Existe também um aspecto mais profundo da distância que raramente é discutido. Ela fortalece sua identidade. Quando você está constantemente se adaptando aos outros, começa a perder contorno. Já não sabe onde termina o que você quer e começa o que esperam de você. Sua personalidade se dilui. Suas opiniões ficam mais suaves, menos firmes, mais moldáveis. Você passa a evitar conflitos a qualquer custo, mesmo quando isso significa trair a si mesmo. A distância interrompe esse processo. Ela te devolve firmeza. Te obriga a encarar suas próprias ideias, seus próprios valores, suas próprias contradições. Isso nem sempre é confortável, mas é necessário. Não existe força sem confronto interno. Não existe maturidade sem introspecção. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que governa a si mesmo. Mas como governar a si mesmo se sua mente está sempre reagindo aos estímulos externos? Como exercer domínio interior se você vive em estado de resposta constante? A distância cria o espaço onde o autodomínio pode ser praticado. Com o tempo, algo interessante acontece. Você começa a precisar menos de aprovação, menos de validação, menos de companhia para se sentir inteiro. E quanto menos você precisa, mais forte se torna. Não porque rejeita os outros, mas porque não depende deles para estar bem. Essa mudança costuma incomodar. Pessoas acostumadas com seu acesso irrestrito percebem a diferença. Algumas vão tentar puxá-lo de volta com culpa, com críticas veladas, com acusações sutis. Dirão que você está distante, frio, diferente. E estarão certas. Você está diferente. Está mais consciente, mais seletivo, mais inteiro. Os estoicos aceitavam esse desconforto como parte do caminho. Sabiam que agradar a todos é impossível, e tentar fazê-lo é uma forma garantida de perder a si mesmo. Preferiam o respeito silencioso à aprovação ruidosa. Preferiam a paz interior à aceitação externa. Com o tempo, você percebe que não perdeu tantas pessoas quanto imaginava. Apenas removeu o ruído, o excesso, o supérfluo. E no lugar disso, ganhou algo muito mais raro: tempo para pensar, energia para construir, clareza para escolher. A distância também ensina paciência. Quando você não está constantemente reagindo, aprende a observar. Aprende a esperar. Aprende a não responder impulsivamente. Isso por si só já te coloca à frente da maioria, que vive presa ao imediatismo emocional. Marco Aurélio escrevia suas reflexões no fim do dia, em silêncio, longe das vozes externas. Ali, ele organizava a mente, examinava as próprias reações, corrigia excessos internos. Esse hábito só era possível porque ele compreendia o valor do afastamento.
Mesmo cercado de pessoas, mantinha um espaço inviolável dentro de si. É esse espaço que você precisa construir. Um lugar interno onde o barulho externo não entra. Onde opiniões alheias não definem seu valor. Onde dramas não encontram abrigo. Esse espaço não surge espontaneamente. Ele é protegido, cultivado e defendido. Criar distância não significa desaparecer. Significa escolher. Escolher onde investir sua atenção. Escolher quem merece proximidade. Escolher quando se envolver e quando se retirar. Isso exige coragem, porque vai contra o impulso social de agradar e pertencer a qualquer custo. Mas os estoicos sabiam que pertencer a si mesmo é mais importante do que pertencer a um grupo. Sabiam que a verdadeira solidão não está em estar sozinho, mas em estar cercado de pessoas e ainda assim desconectado de quem você é. Quando você aprende a ficar bem consigo mesmo, algo curioso acontece: suas relações melhoram. Porque deixam de ser carência e passam a ser escolha. Você não se aproxima por medo de ficar sozinho, mas por afinidade genuína. Não permanece por culpa, mas por respeito mútuo. Essa é a diferença entre conexões que fortalecem e conexões que drenam. E só quem aprende a criar distância consegue enxergar isso com clareza. No fim, a distância não te afasta da vida. Ela te aproxima do essencial. Te devolve foco, direção e força interior. E isso, como os estoicos sabiam, é a base de uma vida verdadeiramente livre. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento essas palavras tocaram algo aí dentro, então não deixe isso passar em silêncio. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvi-la. Escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção ou qual reflexão esse tema despertou em você. Eu leio e respondo sempre que possível. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos profundos como este, sobre força interior, clareza mental e sabedoria prática inspirada no estoicismo. E não deixe de acessar a descrição do vídeo. Lá estão materiais e recomendações que podem te ajudar a aplicar tudo isso na sua vida de forma concreta. Nos vemos no próximo vídeo. Proteja sua mente. Proteja sua energia. E siga firme no caminho da sua própria força.